Eventos que não param, como você acabou de mostrar aí. É, muito triste, enfim, a gente sabe que em primeiro lugar, preocupação humanitária, né, em primeiro lugar sempre com essas vidas, essas pessoas que estão deixando a Ucrânia, sem saber se vão voltar, em que situação elas vão realmente encontrar, né, o país delas de volta, mas a gente também tem que enxergar, tentar entender os reflexos dessa crise, que também são reflexos no mundo todo, né, a gente tem falado muito de inflação, a gente tem falado muito, né, do que realmente os impactos internacionais, né, que estão sendo gerados por tudo isso, e eu queria entender um pouquinho, Marcelo, pela sua visão, como que você vê, né, o cenário para os investimentos afetados até então, né, você como gestor, tem toda uma preocupação, né, em gerenciar ali, fazer as estratégias de investimentos. Eu imagino que esse é um momento muito complicado para tomar alguma decisão. Então, eu queria entender como que, né, a sua avaliação, como que é a sua estratégia de investimentos em momentos como esse. Certo. Antes eu vou dar um passo atrás, pegando o seu gancho da questão humanitária, né? Realmente é uma tragédia que nós estamos vivendo. E pode ter consequências muito maiores, e fazendo o link, digamos assim, com o investimento, não deixa de ser preocupante os problemas sociais que a gente pode enfrentar, como você falou aí, da inflação e até de aumento da dívida para fazer frente, à dívida dos governos, para fazer frente aos possíveis subsídios que terão que ser feitos para dar conta dessas sanções inéditas do mundo ocidental perante um evento como esse. Então, antes de entrar no investimento, só é importante a gente ter essa dimensão de que a arma que o Ocidente escolheu para enfrentar essa guerra foram sanções econômicas de forma muito drástica. Você acabou de mostrar aí a polícia entrando na casa, né, de um oligarca russo lá em Londres, o que demonstra a opção do Ocidente por esse tipo de resposta. Isso não vem sem custo, e a população menos desfavorecida, ela acaba sentindo isso na pele, como nós estamos vendo, na questão, por exemplo, do aumento do preço de alimentos e de energia. Então, quando a gente chega no investimento, a gente tem que partir de uma premissa e de um debate que é o seguinte: se a guerra acabasse, digamos, agora estão tentando conversar Ucrânia e Rússia, digamos que aconteça uma conversa e haja um cessar-fogo, isso impacta de volta todas essas sanções, e eu acho que é essa a dificuldade hoje que os investidores têm. E a resposta que a gente está, enfim, discutindo internamente lá na Porto Seguro é que não, o que já foi feito de sanções econômicas já tem um impacto de médio e longo prazo muito duradouro. Então, se a gente recapitular os últimos 3 anos, a gente vai ver que teve o evento da pandemia, que trouxe um choque de oferta muito grande por causa das paradas das fábricas e tudo mais. E depois, por causa dessas paradas, houve os estímulos trilionários, mais de 30 trilhões de dólares que os governos colocaram no mercado para fazer frente a esse choque da pandemia, e esses 30 trilhões cobraram o preço do aumento das commodities, o aumento do preço dos produtos. Quando parecia que tudo estava caminhando para uma normalização da cadeia de suprimentos, a guerra trouxe uma nova onda de choque, e dessa vez por um motivo geopolítico que tem cara de que vai ser um pouco mais longo. Então, quando a gente pega o reflexo nos investimentos, que é a sua pergunta, né? Eu não estou tentando aqui fugir da pergunta, é que a gente tem que colocar quem se beneficia e quem é prejudicado por esse choque de oferta que a gente está vivendo. Por acaso, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, a gente pode depois analisar o porquê que então a gasolina sobe, mas o fato nós temos o petróleo, nós somos autossuficientes, e nós somos superavitários em minério de ferro, em commodities metálicas em geral, e principalmente nas commodities agrícolas. Então,
a gente tem que olhar isso com olhos de que esses setores eles acabam sendo beneficiados por esse tipo de evento. E os setores que são os menos favorecidos são aqueles que consomem essa matéria-prima e que não têm mais renda para repassar isso para o seu cliente. É disso que a gente está falando aqui e é isso que a gente tenta fazer nos nossos fundos de investimento, mudando o portfólio ou adequando o portfólio para os setores que se beneficiam mais e evitando aqueles que têm o consumo que a gente chama de consumo discricionário, que é aquele que acontece só quando sobra um dinheirinho, né? Você não deixa de comprar remédio, você não deixa de comprar alimento, mas talvez você deixa de comprar um apartamento maior, você deixa de comprar um carro, você deixa por exemplo, alguma coisa ligada ao status, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse é o nosso, digamos assim, direcionamento macro, setorial para as nossas carteiras lá na Porto Seguro.